Segunda epístola de Pedro, fica lá antes de Apocalipse. É melhor você chegar em Apocalipse e dar uma marcha ré. Você vai chegar mais rápido aí em Pedro. Nós vamos ler a segunda epístola. Nós vamos ler a primeira. E o capítulo é de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Essa versão é a Genebra, né, pastor? É a Genebra. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A vossa fé com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. 7. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora ou de antigamente. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois nesta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 10, eu quero ler novamente. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confiando a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Tem outra tradução que fala assim, não perderão a vossa fé. Amém? Então, essa é a palavra de Deus. Nós vamos fazê-la, Senhor, nessa noite com responsabilidade, com a maior diligência que pudermos fazer nessa hora. Minha oração, Senhor, é que eu não atrapalhe o Senhor a falar com a tua igreja. Que a tua igreja, Pai, santa, perfeita, seja exortada por essa palavra, seja consolada por essa palavra e seja ensinada por esse evangelho que nos move, que nos comove e que nos ensina a ser pessoas melhores todos os dias. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Pedro escreve essa carta por volta... os pais da igreja afirmam, e outros não, uns afirmam que seria no início do século II, que se fosse dessa maneira, talvez teria tirado já a autoria dessa carta do apóstolo Pedro. Outros, a maioria, como o próprio Jerônimo, os pais da igreja afirmam que essa carta foi escrita uma das últimas cartas do Novo Testamento, no ano de número 80 ao ano 90, no qual essa carta foi dirigida inicialmente para aquelas pessoas que estavam no Ponto, na Capadócia, né, ali na primeira carta, e de forma muito geral, porque é uma carta geral, Pedro escreve à igreja do Senhor naquela região e naqueles tempos, advertindo a igreja acerca da sua conduta cristã e advertindo também aos falsos profetas que estavam no meio da igreja também naquele tempo. Continuaram durante a história da igreja e até hoje continuam falsos mestres, falsos profetas, tentando trocar a verdade por mentira. Paulo escreve essa carta de
com uma diligência muito grande e com um medo muito grande, e ao mesmo tempo, não o medo, esse medo de, eu não vou escrever, não, o cuidado seria a palavra, para levar a essas pessoas a verdade do Evangelho. Existe para nós, quando escrevemos algo para o Senhor, até mesmo hoje nessa geração que todo mundo virou escritor, não é verdade? Nós somos uma geração que todo mundo virou escritor nas redes sociais, a gente escreve, a gente coloca as nossas observações, mas é necessário existir uma diligência, um cuidado acerca do que se escreve. O Pedro era assim, o apóstolo Paulo era assim, todas as pessoas que fazem algo para Deus, fazem com receio. Por quê? Porque tratar de coisas eternas, falar de coisas maravilhosas, de coisas do futuro, de coisas que muitas vezes nós nem experimentamos. É tão difícil, não é verdade? Porque como falar de coisas eternas? Então cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja do Senhor falar de coisas eternas, mas muito mais, falar disso, de ter uma responsabilidade ao fazê-lo, porque se o fazemos de forma irresponsável, estamos ferindo princípios da verdade, a verdade do nosso Senhor. E é muito complicado quando pensamos que estamos falando a verdade e na verdade estamos enganados acerca de determinado assunto. Portanto, irmãos, Charles Spurgeon diz que quando ele ia pregar, cabia a ele uma das maiores responsabilidades humana, porque ele ia falar de coisas eternas. Então, irmãos, quando nós falamos de coisas eternas, quando nós ouvimos coisas eternas, que é o caso de vocês hoje nessa noite, e no meu caso aqui hoje de falar de coisas eternas, cabe a nós uma diligência, uma responsabilidade, um cuidado muito grande. Por isso a gente pede às vezes, irmão, pega teu celular, coloca no silencioso, amém? Pega seu celular, coloca no silencioso. Quem puder desligar, desligue. Mas geralmente a gente não pode desligar, não é verdade? Aí o que a gente faz? A gente coloca no silencioso. Porque agora é hora de ouvir, de falar de coisas eternas. Amém? Glória a Deus. Essa carta é uma carta doutrinária do apóstolo Paulo e estabelecendo um pilar doutrinário naquela época e até hoje para nossas vidas, porque se trata de uma carta pastoral. O apóstolo Paulo ele fala de coisas práticas da vida da igreja. Essa carta é dirigida para os irmãos salvos em Cristo Jesus. Se você tem essa convicção nessa noite de que você é uma criatura, era uma criatura e hoje é filho, e de que você era perdido e hoje você foi achado, e de que você hoje é um homem limpo, salvo em Cristo Jesus, essa palavra ela pode vir te exortar nessa noite e te ajudar a melhorar enquanto cristão. Ok? É o que Paulo escrevia, o Pedro escrevia. Ele adverte quanto aos falsos mestres. Essa carta é uma resposta para todos aqueles que tinham dúvidas acerca do Evangelho, de como ser um crente. Agora eu sou crente. Agora eu sou um cristão. Como é que eu faço para ser um crente agora? O que eu devo fazer agora? O que um crente faz? Eu não quero ser crente não, porque ser crente não sei o quê. Ser crente tem que fazer isso. Ser crente não. O Pedro ele escreve para nós e nos ensina acerca da nossa prática cristã. Como eu acordo de manhã, o que eu devo fazer, como eu devo caminhar no meu trabalho, como eu devo caminhar na comunidade, como eu devo caminhar na escola. E essa carta do Pedro é uma carta que nos ensina muito acerca dessas coisas. O cuidado que a igreja precisa ter com determinado tipo de heresias, o falso e o verdadeiro evangelho. Como é que eu vou saber qual é o falso e qual é o verdadeiro evangelho? Como é que eu vou entender, pastor? Porque está todo mundo dizendo que está falando a verdade, não é assim? Nos Estados Unidos, um pastor da nossa igreja deu na escola bíblica dominical, por isso que não pode faltar a escola bíblica dominical. É muito bom, a gente aprende tanta coisa. Um dos pastores lá, o nome dele é pastor Marcelo, ele morou na América muito, muito tempo, e ele fala que o pessoal do FBI faz determinados estudos acerca da nota falsa de dólar. E o dólar é o dinheiro mais falsificado do mundo. Né? Todo mundo quer falsificar o dólar, né? Porque é uma moeda forte, enfim. E aí existe no FBI um órgão, um departamento que trata das questões de defraudações. E a pessoa quando entra lá, o policial, quando entra nesse departamento para trabalhar, ele vai aprender como identificar uma nota falsa. É mais ou menos o que Pedro ensina para nós. Não é o que Pedro ensina, mas é muito mais, é claro. Mas, para dar um exemplo, para ficar claro nessa noite, o que Pedro faz é o quê? As pessoas olham para aquelas notas, ele vai estudar sobre nota falsa e nota verdadeira. Qual é a nota que ele vai estudar? A verdadeira. Ele não estuda a nota falsa. E aquele camarada tem contato com a nota de dólar verdadeira,
Todos os dias, durante o curso, durante muito tempo, ele vê todas as notas, todos os entremeios, todas as identificações, todas as características, aquele fio, aquela letrinha, aquele alto relevo, e ele olha para aquela nota incansavelmente. Durante o curso, a pessoa fica lá olhando para a nota mesmo, olhando para ela. E ele se adequa tanto, ele reconhece tanto, ele tem tanta intimidade, ele tem tanto contato com a verdade, e tanta verdade de ver a nota verdadeira, e aí no dia do teste eles pegam e jogam um monte de notas de dólar e mandam os identificar qual é a nota falsa. Então, para entender a verdadeira, ele não estuda a falsa, ele só tem contato com a verdadeira. E por incrível que pareça, o contato, a intimidade dele é tão grande com a verdade, que quando ele olha para a falsa, ele fala, aquela ali é falsa. Aquela ali é falsa, aquela ali é falsa, aquela ali é falsa. O que eu estou querendo dizer isso? O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Obrigado, irmão. Nessa noite, nós precisamos ter o contato com a verdade todos os dias da minha vida. Em doutrina, em prática, em fé. E essa é a verdade que o apóstolo escreve e nos compunge, que nos fortalece e nos convida a perceber e a entender todo dia na Bíblia. Como que eu vou entender a verdade? Lendo a Bíblia todos os dias, observando a doutrina, o Evangelho, a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a igreja comungando. Como é que eu vou entender a verdade? Vivendo com a igreja todos os dias. E esse é o papel do Pedro, nos ensinar tudo isso. Diante dessa breve introdução, eu quero entrar no texto com vocês e preciso que vocês abram vossas Bíblias, lá no versículo de número 3 do capítulo que nós lemos, capítulo 1, versículo 3, onde o Pedro começa a falar coisas profundas para nós. Ele começa dizendo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. No capítulo de número 1, versículo de número 3, nós vemos claramente uma suficiência e a direção de Deus para nos salvar, para nos escolher e nos entregar algo. Entregar o quê? A esperança de que Cristo é suficiente. Querido, eu quero te convidar nessa noite a entender que se Cristo não é suficiente na tua vida, algo está errado com o teu cristianismo. Se você precisa de um carro para ser feliz, se você precisa de uma bicicleta para ser feliz, se você precisa de A, de B, de C, de emprego, de todas as coisas para ser feliz, a primazia da tua felicidade está desfocada e há um engano muito grande na tua vida. Ele continua dizendo, ele fala desse jeito, irmão, para que possamos entender. Pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. O que está dizendo aqui? Ele me escolhe, faz as promessas dele para a minha vida, e diante dessas promessas eu tenho esperança. E diante dessas promessas eu fico calmo. Eu tranquilizo a minha cabeça. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, querido. Acalma teu coração. Cristo é suficiente para a tua vida. Pastor, mas está faltando arroz. Calma. Vai chegar. Porque a promessa diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que havei de comer, pelo que havei de beber, pelo que havei de vestir. Não são os pássaros aí, vai contando sobre os pássaros, aí vai falando sobre os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu tão belamente como os lírios do campo. Sabe um lírio do campo que hoje está aqui e amanhã é lançado no fogo? Imagine para vocês, homens. Então, se Cristo não é suficiente para a minha vida e para a sua vida, e se eu não tiver a tranquilidade de olhar para a circunstância diante do caos, porque, querido, se tem uma coisa que nos acomete, que nos entristece,
Se tem algo que nos deixa preocupados, é a situação, é o caos, é a tribulação, é o problema que chega na tua porta. E nós somos, querido, todos os dias tentados diante de... Quer ver? Perdeu o emprego. Primeira tentação, xingar o ex-patrão. Segunda coisa, conspirar para que algo dê errado. Meu filho está doente. Meu Deus, Deus esqueceu de mim. Diante de todas as situações adversas da vida, nós somos tentados todos os dias a pecar. E o Pedro diz que nós recebemos uma promessa e devemos ter confiança nessa promessa, porque somos co-participantes dessas promessas e de viver uma vida santa, uma vida divina. Uma vida espiritual agora, uma vida espiritual. Não é um crente cheio do poder, não. É um crente que crê, que tem tranquilidade diante da situação. Eu não sei qual é a situação que a irmã está passando, que o irmão está passando, mas eu quero que você pare, olhe para a situação e lembre-se das promessas. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Acalma teu coração. Deus está no controle. Existe uma pedagogia e aí nós estamos lendo a carta do sofrimento. Você quer entender sobre sofrimento? Entenda a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro, porque a teologia do sofrimento está aqui. Sofrimento não é o fim. Sofrimento é pedagógico para que eu seja uma pessoa cristã, crente. Porque tem gente, irmão, que sapateia, relampeia, chicoteia, faz tudo aí. É super, mega, hiper crente. Mas diante do caos, é o primeiro a desistir. É o primeiro a murmurar. É o primeiro a correr. Estamos aqui nesse culto público nessa noite. Adentro um homem com uma pistola que vão matar todos os crentes. Quem é crente aqui? Não, aqueles dois pastores ali que é crente. Só tem eles de crente, que todo mundo aqui é visitante. Será que seria isso que aconteceria nesse culto público? Ou nós entregaríamos a nossa vida, porque essa vida diante do nosso Senhor não é nada? Pelo contrário, negar o nosso Senhor, sim, isso seria um grande problema. Diante do caos, diante da tentação, nós esquecemos a suficiência do nosso Senhor e deixamos de ser co-participantes e participantes desse ministério divino, desse ministério maravilhoso de ser filho, de ser filha de Deus. Versículo de número 4, querido, diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que com elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da vossa corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo com toda a diligência, associai a vossa fé com a vossa virtude. Querido, quando nós somos participantes, usamos os meios de graça que Deus nos dá. O que são os meios de graça, irmãos? Nós nos afastamos do mundo, querido. Pastor, como viver uma vida cristã de verdade? Como ser um crente de verdade? Como participar desse ministério divino e negar as coisas da carne, negar a minha natureza que milita contra a minha carne, essa vontade de beber, essa vontade de usar droga, essa vontade de me prostituir. Cada um aí, irmão, tem uma área da sua vida que você tem vontade de chutar o pau e quebrar tudo e às vezes até voltar para o mundão. Mas como? Agora eu sou um crente, eu quero viver. E aí existe uma luta, Gálatas fala muito bem disso, essa luta da carne contra o espírito. Mas diante dessa salvação maravilhosa, participar desse ministério divino significa andar em santidade. Após a salvação de Cristo, quem foi salvo em Cristo Jesus, sabe do que eu estou falando. Você não tem mais prazer nas coisas do mundo. E pelo contrário, você quer usar os meios de graça. Que é isso, pastor? O que são os meios de graça, pastor? Os meios de graça são os meios que Deus usa para fortalecer você em santidade. Porque Ele é a fonte. Primeiro meio de graça que eu posso dizer para você nessa noite é a oração. Participar do ministério divino, participante com Ele, é orar todo dia. Querido, antes de colocar o seu pé no chão todos os dias, coloque o seu joelho. Acordou de manhã, antes de escovar os dentes, antes até mesmo de abrir o olho, meu irmão, sai caindo e vai de joelho no chão e vai, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, cuida de mim, porque hoje vai ser... Eu não sei para vocês, mas para mim é assim. Se não for desse jeito, não dá conta nem de levantar, dá vontade de ficar trancado dentro do quarto. Em vez de botar os pés no chão, coloca o joelho, irmãos. É um meio de graça. A oração vai te fortalecer. A oração vai te
vai te aproximar do Senhor, vai te fazer com que você seja mais íntimo do Senhor. Você vai entender coisas mais profundas acerca do ministério do Senhor. Você vai ser amigo de Deus. Como você diz que é amigo de uma pessoa que você não conversa com ela? O segundo meio de graça que eu posso trazer para a igreja nessa noite é a leitura das Escrituras, querido. Como você dizer amar um homem que você não lê o livro dele? Infelizmente, diante da igreja, não é assim com os batistas. Os batistas são estudiosos. Se tu és batista, leitor das Escrituras é. É assim que eu conheço. O pessoal nos olha e fala, rapaz, é batista? Eita, rapaz, aí é leitor da Bíblia, aí lê Bíblia, viu? Aí não tem conversa fiada, não. Apaixonado pelas Escrituras, ama a palavra de Deus. Por que eu digo isso, querido? Eu tenho uma esposa. E agora eu estou há 27 anos de caminhada com essa mulher, a mulher que Deus deu para mim, a mulher que Deus me presenteou. E eu sou muito feliz com ela. Mas se essa mulher escrevesse um livro, irmã Leila, eu ia lá na... a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia comprar pelo menos uns 200 exemplares dela. E desses 200 exemplares eu ia chegar no irmão A, no irmão B. Falei, irmão, tu conhece o livro da irmã Adriana Gibson? Ela escreveu um livro assim, assado. Na página 35, ela fala disso e disso. Ah, irmão, no capítulo de número 8, lá do livro dela, ela chuta o pau da barraca mesmo, assim, ela arrebenta, porque ela fala de... Olha o que ela fala. Eu de qual o livro dela? Compre o livro dela. Não, eu te dou o livro dela. Eu ia sair na rodoviária, eu ia sair no ônibus, dando o livro da irmã Adriana, porque eu sou apaixonado pela irmã Adriana. Eu confesso para vocês aqui, eu sou um homem apaixonado. E eu fui presenteado por Deus por uma mulher linda e maravilhosa. É assim você com seu marido? É assim você com sua esposa? Se você ama, você ia comprar um livro dele, você ia dar o livro dele para todo mundo. Você ia ser o mais leitor desse livro. E Deus... E Jesus Cristo que deu a vida dele por mim e por você. E ele fala, não te chamamos mais de filhos, mas vos chamo de amigos. E esse Deus que dá a vida, sangra, é pisoteado como uma rosa no jardim, é humilhado, é zombado, anda nu naquele caminho horroroso. Gente, a via dolorosa, de fato é dolorosa. Foi a via que o nosso Senhor caminhou. Talvez para um judeu, a maior humilhação não é nem ter sido levado daquele tanto de chicotada, mas é ter andado nu, sem camisa. Mostrar as pernas para um judeu é uma vergonha muito grande. E muito mais, mexeram com a honra dele. O trataram como um bandido. E ele me deu vida, e ele ressuscitou. A doutrina da ressurreição, ela está lá fundamentada na primeira carta, no capítulo 15 de Coríntios. E ele ressuscitou, e essa esperança de nós que iremos ressuscitar com ele também. E esse homem fez coisas maravilhosas durante toda a história. E ele é o meu pai, eu o amo com toda a minha força. Mas eu não entrego o livro dele para ninguém. Eu não conheço o livro dele. Eu não amostro o livro dele para ninguém. Eu não sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pela Briana. Você talvez é apaixonado pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas suas coisas. Mas nunca deu a Bíblia de presente. Nunca leu a Bíblia inteira. Mas isso é um meio de graça. Como você será forte nessa caminhada? Como você vai lutar contra as heresias se você não lê a Bíblia, irmão? Leia a Bíblia todo dia. Ore todo dia. Terceiro meio de graça, congregar. Congregar é um meio de graça, porque aqui quando eu congrego eu descubro que eu olho para essa irmãzinha aqui na minha frente e que ela tem qualidades que eu não tenho. Eu olho para esse irmão e vejo que ele tem defeitos que eu não tenho. E esse irmão olha para mim e vê que eu tenho defeitos que ele não tem. E nisso nós crescemos em santidade. Eu não venho para a igreja para olhar para o pecado do outro. Eu venho para a igreja para ver a qualidade do outro para eu aprender e tirar os meus defeitos. Eu não venho para a igreja para apontar o pastor. Eu venho aqui para a igreja para olhar para o pastor e falar, rapaz, esse pastor tem várias qualidades. E os meus defeitos, e aí, eu preciso de você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, né? A música? Eu preciso de você precisa de mim. É congregar. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Pare de congregar, irmão, para você ver.
Dá uma preguiça. Agora, irmãos, pensa numa carne preguiçosa. A minha e a tua. A minha carne odeia orar. A minha carne odeia ler a Bíblia. A minha carne odeia congregar. Sabe o que a minha carne gosta? Gols da rodada, fantástico. Ficar em casa assistindo os gols do Fantástico, comendo pipoca, jogando conversa fora, deixando o tempo passar. Curtindo aquela preguicinha. Meios de graça, irmãos, eles estão aqui para fortalecer a minha e a tua caminhada. Batismo é um meio de graça. O meio de graça é de você olhar que Deus salvou alguém e diante daquele batismo, a pessoa está confessando publicamente que Jesus Cristo é o Deus, é o Senhor da vida dela. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, querido. Imagine que quando nós somos testemunhas de um batismo, pastor, vai ter batismo que dia? Vai ter batismo domingo que vem, aparece só a família dos batizandos e os batizandos. Cadê a igreja? Você precisa ser testemunha desse ato solene em que um Deus desceu nessa terra, morreu, ressuscitou e salvou o gênero humano. E é ali no batismo que você vai ver uma pessoa descendo e subindo uma nova criatura. Não está acontecendo ali não, já aconteceu. Mas ele simboliza algo que foi. O velho homem desce naquelas águas e vem um novo homem lutando em santidade para ser parecido com Cristo. Então, irmão, quando tiver batismo, meio de graça, vai te fortalecer. Ceia do Senhor, outro meio de graça. Nós em Brasília ceiamos dominicalmente. Eu fui uma das pessoas que mais briguei com o Michel. Não, tá doido, vai ridicularizar a ceia, vai no Michel, larga de besteira. André, vamos fazer, irmão. Todas as vezes que fizermos isso, vamos lembrar do nosso Senhor. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que comerdes e beberdes. Então, irmão, tem que ter conta todo dia, tem que ter ceia todo dia. Porque todo dia isso aponta para um Deus santo, eterno, maravilhoso, divino. Isso me faz lembrar dele, a ceia do Senhor. Lembro daquele sacrifício, daquele Cristo santo, 100% homem, 100% Deus. Então a ceia é um meio de graça. Me fortalece também na santidade. Então se tiver ceia todo dia, irmão, dá glória. Dá glória, é bênção. As igrejas tradicionais, igrejas no início dos tempos, ceiavam todas as vezes que eles encontravam no dia do Senhor, dominicalmente, e ceiavam. É uma bênção. Não vai vulgarizar a ceia, não. Fique tranquilo, vai te fortalecer. Porque é um meio de graça. Aponta para algo muito... A ceia não aponta para mim, a ceia não aponta para um pão, a ceia não aponta para um suco de uva. A ceia aponta para Cristo Jesus. Santo, absoluto, perfeito, amoroso, piedoso, forte. Que vem como um cordeiro, mas voltará como leão para buscar a igreja dele, julgando as nações, lançando uma parte no inferno e outra parte no céu. Esse é o nosso Jesus que nós temos que lembrar dele todos os dias. O versículo de número 4 trata também de esforço. Mas pastor, eu sou um crente, eu sou salvo, para que me esforçar? Para ser firme. Para ser parecido com Jesus. Tem muita gente preservando a sua própria imagem diante da igreja. E se esquecendo de preservar a imagem de Deus. Por que eu me esforço em santidade? Ele lê aqui. Meu óculos é para longe, não é para perto não. Eu estou ficando velho. E tem gente que fica velho e usa óculos para perto, né? O meu não, o meu é bom para perto e eu fiquei cego para... Não tô vendo ninguém aí. Aí quando eu venho aqui eu tenho que tirar o óculos. Que alguém deve estar falando, esse pastor está doido, ele tira o óculos para ler, é porque o meu problema é para longe. Versículo de número 4. Livrando-nos da corrupção e das paixões que no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo com toda diligência, associai a vossa fé, que foi recebida por Cristo. Vocês salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem é dom de... Então você vai juntar essa fé que foi dada de graça para você com a virtude. Virtude é o conformismo com o correto e desejável do ponto de vista moral. É a conformidade com o bem. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que anda, gosta e acredita nas coisas boas. Ele vai juntar a fé dele que foi dada em Cristo com coisas boas. Então, querido, é inadmissível você ser um salvo em Cristo Jesus e andar com picaretagem.
É inadmissível você ser um servo do Senhor e andar com mentira. É inadmissível que você é um servo do Senhor e anda dando volta nos outros. É inadmissível você ser um salvo em Jesus Cristo e não ter virtude. Uma pessoa sem virtude, uma pessoa que anda braço, lado a lado com coisas erradas. Eu não estou aqui para te acusar, para dizer para você, mas é necessário que você agora, salvo em Jesus Cristo, que recebeu uma fé agora, comece a olhar para as coisas boas agora e comece a refutar as coisas ruins. Porque todo dia vem uma coisa ruim te chamando para você ir. Todo dia tem uma proposta para você chutar o pau da barraca. Todo dia tem uma proposta para você fazer um caô. Caô é fazer uma treta. Todo dia o pecado vem e te chama. Tem a música do Carlos Alberto que fala: todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Porque Deus me escolheu primeiro. Deus me chamou primeiro. E hoje eu não faço mais nada de errado. Não é para ter uma imagem bonita diante da igreja. Porque aqui não, todo mundo aqui é crente. Todo mundo aqui é crente. No culto público é muito difícil alguém se levantar aqui e pegar uma cadeira e xingar. Falar, muito difícil. Então a pessoa foi meio doida mesmo. Mas aqui todo mundo é bonitinho, cheirosinho, bacaninha. Como é que tá? Tá tudo bem, glória a Deus. Mas no teu privado, querido, você precisa juntar essa fé salvadora de um Cristo com essa virtude, que é andar certo, que é andar conforme as coisas boas de Deus para a minha vida. Refutando, não, dizendo não, irmão. Tem gente que não sabe dizer não. Se você é um desses, comece a dizer não. Eu vou magoar a pessoa. Diga que eu não estou. Teu marido fala, diga que eu não estou aí no telefone. Diga que eu viajei pro Pará. Diga tu, rapaz. Tu quer ficar no pecado e quer que eu me lasque todo no pecado também, na mentira? Não minta. Fuja. Se mentir, fala assim, meu amor, nunca mais faça isso de novo. Que eu estou querendo ser um crente autêntico. Não bote eu para mentir de novo, não. Que seja a última vez que você fez isso comigo. Não é certo, irmão. Eu estou dando exemplos diários aqui para que você entenda que é necessário juntar esse presente, essa graça maravilhosa que você recebeu, que talvez você não entendeu a profundidade, a largura, a altura desse poder, dessa glória de andar divinamente com esse Deus e está levando esse evangelho na brincadeira. Eu não quero que você seja um super crente, santarrão, não. Eu quero que você seja um crente piedoso. Uma pessoa que preserva a imagem do Senhor. Tem muita gente preocupada com a sua autoimagem. Sua autoimagem não vale nada. Se preocupa com a imagem do nosso Senhor. Se é para preservar a imagem de alguém, preserve a imagem do Senhor. Eu não peco, eu não olho para a mulher no meio da rua, eu não traio minha mulher, eu não ando no meio de boteco bebendo cachaça, arrumando confusão com os outros na rua, comprando e não pagando. Não é por causa disso, não. Eu tenho que comprar e pagar. Mas não é para eu ser chamado de um homem mais honesto da cidade, não. É para que o nome do meu Senhor seja glorificado. E ele continua juntando coisas nessa caminhada cristã de santificação. Versículo de número... Parte B do versículo 5. A virtude com o conhecimento. Como você vai ter conhecimento, vai ter virtude, se apegar às coisas boas se você não tem conhecimento? Mas eu não sei nada, como eu vou agir? Deus é a fonte de toda sabedoria. Deus, Cristo Jesus, sai rios de água viva dele. Pastor, como é que eu conheço Jesus? Leia o livro dele. Quer conhecer um autor? Quer conhecer os rastros de personalidade do autor de um livro? Leia o livro dele. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses, Pedro, João, Apocalipse. Lá você vai ver Jesus cuspindo no chão e colocando no olho de uma pessoa. E ela sendo, eita, Jesus. Você vai ver Jesus chorando. Jesus entrando no jumentinho. Você vai conhecer o homem, querido, a história dele. E ali você vai começar a ler esse livro dele todos os dias. E esse livro vai começar a ser uma só coisa com você. E você vai começar a se apaixonar por essa escritura. E isso vai começar a tomar conta de todo o teu ser. E você vai começar a olhar para as coisas de forma diferente. As suas discussões não serão mais baseadas no que você acha, mas no que a Bíblia diz.
Todo conhecimento, toda fonte de sabedoria está em Deus. Abram tuas Bíblias, é comigo em Provérbios, capítulo de número 8, por favor, querido. Provérbios, capítulo de número 8, o versículo de número 1. Quero ler com você, para você entender o que é a sabedoria. O que é o conhecimento, o que é a sabedoria. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, às entradas da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens clamam. É a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nércios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e os meus lábios abominam a impiedade, porque ele é justo, ele é um justo juiz, a sabedoria é justa, é perfeita, versículo 8, são justas todas as palavras da minha boca, diz a sabedoria, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa, todas são retas para que as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o conhecimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Versículo 17. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para adotar de bem os que me amam e lhes encher de tesouros. Essa é a sabedoria. Esse é o caminho. Está procurando conhecimento em rios errados. Está bebendo água de córrego. Aqui é córrego que fala? Aquele córrego. Como é que é o nome? Riacho. Tem um riachinho. E bem ali está correndo um rio, velho. Como é que se chama o rio Parnaíba? O Velho Monge? Rio bonito, grande. Você está ali naquele riozinho pequenininho e está disponível uma água maior para você, mais profunda, mais límpida, mais forte. Talvez não seja o caso do rio, porque está tão poluído, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Cuidado onde você está bebendo a água. Cuidado de onde você tem bebido. Conhecimento. Conhecimento só na palavra, só nas escrituras. Leia a Bíblia todo dia, querido. Existe outro meio de graça que eu me esqueci. Meditação. Você precisa meditar de dia e de noite nas escrituras. Meditar de dia e de noite na sua conduta cristã. Meditar de dia e de noite nas suas ações no trabalho, na escola, em casa. É um meio de graça também. Você fazer uma autoanálise. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para você. Veja como você tem caminhado nesse negócio. Não publicamente. Dentro do seu quarto. Na frente do celular. Só Deus sabe o que você tem assistido nessa porcaria desse celular, né, meu irmão? Está na hora de você se arrepender em nome de Jesus. E se agarrar à virtude, ao conhecimento, à verdade da palavra de Deus. Deixa eu correr para terminar. Volta para 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, versículo de número... Estamos no 6 ainda, vamos para o 7 agora. Segunda carta. Tá só testando você, gente. Para ver se estava atento.
Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. A palavra no grego aqui é enkrateia. Ela não trata somente de questões de domínio próprio, de foro privado, mas de foro público. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O seu culto privado na sua casa, o culto doméstico. Quem faz culto doméstico sabe o que eu estou dizendo. Ele sai do culto privado e ele explode na vida pública. Vocês pais que estão aqui com a sua família, graças a Deus congregando, que tem filhos na igreja, faça semanalmente um culto privado na tua casa. O culto privado ele passa de um culto doméstico que passa por um culto público, que é o que nós estamos fazendo aqui. E passa também por um culto mais privado ainda, que é o devocional diário. Foi o que eu falei aqui no primeiro. Ora, leia a Bíblia, faça momentos de jejuns, de meditação, estude a palavra. Senão o seu ministério vai ser um ministério manco. Na hora que o camarada te xingar do trânsito, em vez de dar o dedo do meio, você vai dar o dedo legal para ele. Entendeu? Em vez de xingar o cara todinho, você vai dizer, Deus te abençoe! Em vez de seu marido, você fala assim, vai te catar, você vai dizer, meu bem, você é demais. Marido, você vai dizer para a mulher, eita, mulher abençoada que Deus me deu. Em vez de xingá-la. Seus filhos, em vez de jogar palavras de maldição na vida dele, você vai dizer, vem cá, meu filho, vem cá que eu vou te ensinar as escrituras. Você errou por isso, por isso, por isso e por isso. Mas papai te ama. Papai está contigo. Vamos melhorar? Em vez de xingar o menino de peste, de capeta, de demônio, de atentado. Ó, filho do Satanás, sai daí, capeta. Não. Na hora da raiva, você vai... A ira vai vir. E você vai dominar. Você terá domínio próprio para tomar ação segundo o que a palavra diz, não o que você acha. Domínio próprio não é somente não olhar para uma mulher na rua. É não olhar para aquela mulher, mas não cobiçá-la também. Que tem cara que fala, eu não olho para a mulher nua na rua, mas o coração está inflamado. Está pecando igual um doido. Chega na frente do celular. É na hora que o seu celular piscar aquela telinha para você acessar a página de pornografia, você vai sair daquela página. Muitos homens têm sofrido de imoralidade sexual, de pornografia. Assistido pornografia de dia e de noite. Mas o Santo Deus me chama, por meio do apóstolo Pedro, a usar os meios de graça para me fortalecer e não ficar caindo nesses laços diários, carnais, que vão destruir a minha casa, destruir a minha família, destruir a minha moral. Porque todo dia que eu chego na igreja, a palavra fala comigo. Tá errado, irmão. Tem dia que a palavra não pode falar com você, não. Falou de prostituição, falou comigo. Falou de adultério, falou comigo. Falou de confusão, falou comigo. Falou de gritaria, falou comigo. Para tudo que eu falo, rapaz, esse pastor sabe da minha vida. Não é não, irmão, é porque tu é carnal. Você não está usando os meios de graça. Quer ser uma pessoa, todo dia um culto falar com você diz, rapaz, esse pastor está com raiva de mim. A minha mulher está contando minha vida para ele. É andar na carne. Se é um homem carnal, não usa os meios de graça para nada. Acorda de manhã, escova os dentes e sai correndo. Primeira briga no trânsito, já está dando dedo, chutando porta, chutando retrovisor, andando ilegalmente, sem virtude nenhuma. Aqui no Piauí, rapaz, Deus sabe que eu amo andar de si. Aqui não tem nessa igreja, glória a Deus, gente que anda sem o retrovisor da moto. Graças a Deus, aqui não tem, aqui é todo mundo que anda em virtude. Porque anda com as coisas certas. Não anda contra a lei. Não é verdade? Se porventura tem alguém que está falando que eu não estou sabendo, nem sei quem é que tem moto e quem não tem. É que eu vi esses dias agora. Não é possível que um crente faça isso. Pastor, mas todo mundo é pecador. Sim, irmãos. Nós somos pecadores arrependidos. Homens e mulheres que não têm mais prazer no pecado. Homens e mulheres que pecam, mas choram quando pecam. Sentem uma dor no coração. E falam, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a ser um pai melhor. Me ajuda a ter domínio próprio, Senhor. Está faltando domínio próprio aí, irmão? Onde é que consegue? Nos meios de graça. Quem é a fonte das fontes de graça? Deus. Você também tem que tomar cuidado. Se você começa a ficar poderoso demais e diz que é o melhor. Não. Até quando você é santo, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Porque quem te deu água para você beber, é a fonte que você bebeu água é de lá. Não é de você. Porque a única coisa que você quer fazer e eu quero fazer é pecar, tá, irmão?
Mas os meios de graça me fortalecem e me ajudam a ser uma pessoa melhor. Estou terminando, gente. Versículo 8. E piedade à fraternidade e fraternidade ao amor. Piedade é uma pessoa piedosa, o ímpio e o piedoso. Fraternidade, a palavra no grego é Filadélfia. Andar em fraternidade, a igreja de Filadélfia, o povo andar unido, amigo. Infelizmente tem crente que não fala com outro crente, tem raiva do outro, fofoca do outro, não sei o quê. Não, sabe por que acontece isso no meio das igrejas evangélicas hoje? Carne. É o diabo. Não é o diabo, não. É tu. É tu que não lê a Bíblia, não ora, não sei o quê. O diabo ele tem feito o trabalho dele lá e fica tranquilo, ele quer te matar, tá? Ele quer te matar, ele quer te lascar, quer acabar com o teu casamento, quer destruir a tua vida. Fica tranquilo. Essa é a função do diabo. Mas existem coisas que estão acontecendo na tua vida porque você tem sido uma pessoa carnal. Você tem mentido e você não tem entendido os princípios de confessionalidade que os meios de graça me dão. A Bíblia me ensina a dizer, tem um princípio na Bíblia que fala assim, aquele que confessa e deixa, alcança. Quando eu obedeço a esse princípio, eu amo a Deus. Gente, quem obedece a Deus, ama. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não há, no meio da santificação, pode até acontecer, tá? Eu já vi acontecendo. Pessoas, é uma mentirosa descarada e daqui a pouco não mente nunca mais. Pode acontecer porque Deus é soberano. Mas, quando eu confesso, Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, eu sou um drogado, eu amo usar maconha. Senhor, eu sou um adúltero. Senhor, eu sou não sei o quê. E deixa, alcança misericórdia. Tem gente que confessa e não deixa, não alcança misericórdia. Por quê? Precisa de ajuda. Procure um pastor. Você não vai confessar para qualquer pessoa seus pecados, não. Pelo amor de Deus, não faça isso, não. Senão amanhã está na primeira capa do Jornal de União. Mas você vai procurar uma pessoa que você ama. Uma pessoa que você conhece, que é uma pessoa íntegra. Se o seu pastor for essa pessoa, procure-o. Se esse cara, você confiar no seu pastor, esse pastorzinho barba branca aqui, pastor, eu sou um mentiroso. 10 palavras que saem da minha boca, eu minto. O fulano, se você não conseguiu no processo mais privado com Deus, procure alguém. Aquele que confessa, esse é o princípio de confessionalidade. Quer largar esse pecadinho que está te acompanhando todos os dias? Parece uma mochila? Confessa. Pede ajuda. Faça isso usando os meios de graça. Se está difícil, muito difícil, procure um amigo. E se nem com esse amigo conseguir, aí a gente vai usar a graça comum. Tem gente que talvez precisa de uma medicação. Mas primeiro você precisa passar por esse processo de confessionalidade com Deus, depois com um amigo. E não conseguiu, vai para o hospital. Vai para um médico, procure ajuda. Aquele que confessa e deixa, alcança. Tá tudo bem, meu irmão? Tudo bem, glória a Deus. Tô ótimo. Não. Princípio farisaico. Por fora, filó. Por dentro, um oco só. A Bíblia fala lá, né? Sepulcros caiados. Por fora, bonito, né? Mármore lindo. Por dentro, ossos podres. Confessa e deixa. Quem vai te ajudar? Pastor André? Não. As Escrituras. Quem vai te falar que você tem que confessar? A Bíblia. Se não ler a Bíblia, você vai continuar no pecado a vida toda. Vamos para frente. Versículo de número 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Virou, o que está dizendo aqui? Foi para a igreja, não usa os meios de graça, não comunga, não congrega, não lê Bíblia. O que vai dizer? É cego, continua batendo a cara na parede, quebrando a cara, como diz no Piauí, que se lascando todo. Uma vida terrível, nada das... Eu virei crente, tudo ficou ruim pra mim. Vida desgraçada. Meu Deus do céu, que vida terrível. Eu virei crente, o negócio vai piorar pra mim, irmão. Eu sei que teriam dias de ruins, dias terríveis, mas também vai ter dias bons. Terão dias de refrigério. E mesmo nos dias de tribulação, eu sei quem está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos. E aí vai. Se não está fazendo isso, está cego.
vai quebrar a cara, vai ficar com o ministério manco. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Pega esse negócio aí, meu irmão, e agarra, agora eu sou salvo. Eu sou vocacionado para evangelizar, para pregar, para ser uma pessoa melhor. Para divulgar o nome do meu Senhor, para dar honra e glória para quem de direito. Procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.